Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Você já conferiu se me segue aqui no YouTube? Se não me segue, já começa a me seguir e ativa o sininho para os próximos vídeos chegarem para você. Me siga também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo lá para fortalecer sua relação com Deus. E a propósito, eu tô com um quadro novo nessas duas redes sociais que se chama I'll Prove to You That God Speaks With Us Through Songs. Eu vou provar para você que Deus conversa conosco através das canções, então não deixe de conferir. O tema do vídeo de hoje é: pelo que você está sendo influenciado? Se você está cansado de ter esperança nos planos de Deus, Jesus te mostrará hoje a fonte do que está drenando, do que está sugando a sua fé em dias melhores. Aquilo que está te fazendo desacreditar do poder de Deus e no que Ele pode operar na sua vida. Deus nos mostrará 7 sabotadores, 7 sugadores da nossa fé que, se praticarmos, nos distanciará cada vez mais dele. Saiba que o estado da sua alma e do seu espírito está inteiramente relacionado àquilo que falamos, pensamos, vemos, escutamos e praticamos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês. Jesus quer falar com você que está com a fé esgotada, que está cansado de tentar, que está cansado de trabalhar no propósito, que está cansado de profetizar, que está cansado de ajudar as pessoas e não ver nada se movendo a seu favor. E tá tudo bem você estar assim, porque você não é perfeito e muito menos autossuficiente. Mas Jesus quer te ajudar a renovar as suas forças e fé e te mostrar o que está sugando, o que está te impedindo de se revigorar nele. Em João, capítulo 4, versículo 7 até o 29, é nos contado de um encontro decisivo entre Jesus e uma samaritana. Eu já gravei um vídeo sobre essa passagem, mas hoje Jesus nos mostrará essa mesma passagem com uma perspectiva diferente. Quando Jesus chegou a Samaria, cansado da viagem, ele foi até um poço beber água. E lá estava a samaritana, que iria pegar água do poço. Então Jesus se fez de folgado e disse: "Dá-me de beber". Aquilo que Jesus havia feito não era algo usual, não era algo comum e muito menos bem visto pela cultura. Um homem pedir algo a uma mulher. Ainda mais esse homem sendo judeu e essa mulher samaritana. Então a própria mulher samaritana se espanta e pergunta a Jesus: "Você me pedindo água? Eu que sou uma mulher, eu que sou samaritana". Os judeus e os samaritanos não se davam bem naquela época, mas Jesus jamais perpetuaria ou perpetuará com qualquer ideia de preconceito, rivalidade, disputas humanas, mágoas, rancores. Infelizmente, muitos de nós deixamos o rancor criar barreiras para nos relacionarmos com as pessoas. Jesus é aquele que chega quebrando essas barreiras e construindo pontes de relacionamento, de estreitamento no amor. Afinal, não existe diferença entre judeus e samaritano. Deus não faz distinção entre os filhos. Então aquela samaritana questiona Jesus: "Você nem balde tem e esse poço é profundo. Como é que você vai tirar a água viva daí?" Então Jesus responde: "Aquele que beber a água desse poço terá sede novamente, mas aquele que beber da água viva que eu der, nunca mais terá sede." E nós sabemos que a sede da vida, ela é muito diferente da sede física que nós temos, que é só pegar um copo de água, um copo de líquido e beber. Existe uma sede que é mais profunda, a sede do amor, a sede da eternidade, a sede de cuidado, a sede de sermos curados. Você só se conectará verdadeiramente com Jesus se você deixá-lo curar o que está drenando, o que está sugando a sua fé.
Aquela mulher samaritana, ela estava cansada da sua vida de fracasso emocional. Ela não queria ver mais homem nenhum na sua frente, porque já era o 6º homem que ela tentava se relacionar, que ela tentava construir algo concreto. E olha que esse 6º homem nem marido dela era ainda. Então ela ia ao poço em um horário atípico para que ninguém a visse, mas Jesus estava lá, Jesus estava esperando. E olha que poderoso, ela já havia tentado 6 vezes se relacionar com homens, tentando construir um relacionamento sólido. E Jesus era o 7º homem na história daquela mulher. O que ela esperava indo naquele poço? Água, certo? E Jesus a disse: eu sou a água viva que você precisa. Então aqui nós aprendemos que tudo o que nós precisamos, nós só encontraremos em Jesus, em Deus. E esse mundo nunca saciará a nossa sede espiritual. Muito pelo contrário, ele vai intensificar a nossa sede, nos tornar mais secos. E por isso nós precisamos da água viva que só vem de Jesus. Só Ele pode nos dar essa água viva. Quando você entender isso, nunca mais você deixará a sua fé ficar abalada por muito tempo devido às ciladas do mal. Qual dor sua precisa ser ressignificada para sua fé voltar? Jesus, Ele quer te ajudar. Qual dor Ele já não passou por amor a nós? Jesus nunca vai te julgar, muito pelo contrário. Ele conhece do seu passado e Ele quer te curar exatamente onde você está, na situação que você se encontra. Jesus está te perguntando hoje em qual fonte, em qual poço você tem ido para saciar a sua sede. Não é aquela sede física, onde você toma um copo de água e se sacia, mas é espiritual. É a sede de amor, sede de eternidade, de cuidado, de se curar. Só Jesus pode nos saciar e preencher esse vazio que muitas vezes toma conta da nossa vida e da nossa existência. Só Jesus pode curar esse poço ferido que somos nós, que estamos manchados, marcados pelas feridas dos relacionamentos, situações mal resolvidas, pelo cansaço com a própria vida. Só Jesus, com a sua água viva, pode nos lavar, purificar, renovar, restaurar, porque Ele é a água viva que deu a vida pela nossa vida. Então se revigore nesse poço, se sacie através da palavra de Deus. Na Bíblia é nos dito que nós alimentamos a nossa fé ouvindo a palavra de Deus. E no vídeo passado que eu postei, se você diz que Deus é um só, por que você fica causando divisão? Nós aprendemos que você representa a Deus em quem você é, no que você faz, fala e pensa. E essas 4 práticas, elas têm que estar muito bem alinhadas para que nós não nos distanciemos de Deus. E com a fé é a mesma coisa. Nós temos que alimentar essas 4 práticas para que a nossa fé fique sempre balanceada. Olha o que nos é dito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o 8. Se alguém de vocês não tem sabedoria, peça a Deus, que a concede a todos generosamente, sem recriminação, e lhe será concedida. Mas peça com fé, sem duvidar. Quem duvida é como as ondas do mar sacudidas pelo vento. Não espere que alguém assim possa conseguir alguma coisa do Senhor, sendo indeciso e inconstante em tudo o que faz. Nessa passagem foi nos dito sobre ser indeciso e inconstante em tudo o que faz, e que isso nos impedirá de conseguir algo em Deus. O ser indeciso aqui é você profetizar algo bom sobre a sua vida ou receber uma palavra de unção e logo depois voltar atrás e ficar questionando, duvidando. Já o ser inconstante é Deus revelar o seu propósito de vida, você começar a trabalhar nele e logo após isso desistir, ou por preguiça ou porque não vê nada se movendo. Para você que é indeciso na fé, olhe o que nos é dito lá em Isaías, capítulo 44, versículo 26. Mas confirmo a palavra do meu servo e executo o projeto de meus mensageiros.
Você ou alguém próximo de você falhar é algo esperável, mas duvidar do Todo-Poderoso, daquele que fez todas as coisas, do soberano, não faz sentido nenhum, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Já para você que é inconstante na fé, olha o que nos é dito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 17. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, do que lhe adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Suponhamos que um irmão ou irmã não tem o que vestir e lhes falte o pão de cada dia. E um de vocês diz a ele: vão em paz, aqueçam-se e comam, até ficar saciados, mas não lhes dá o necessário para o corpo. De que adianta isso? Assim também é a fé. Se não tem obras, está morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 21 até o 23. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Veja que a fé agia com as obras, e pelas obras é que a fé se realizou completamente. E assim se cumpriu o que diz a Escritura: Abraão acreditou em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 26. De fato, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Você continuar caminhando e persistindo nas promessas que Deus fez na sua vida é o mesmo de você estar dando um voto de confiança para esse projeto divino. É o mesmo de você estar construindo obras através da sua fé que gerarão um grande testemunho. Lembrando que Deus é um Deus invisível que se faz visível através das suas obras. Então, seu processo de preparação não seria diferente. Assim como disse a palavra aqui, a fé sem obras é morta. Então, além de você acreditar, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que fazer o que está no seu controle. O papel de Deus é fazer o impossível. Mas o que é possível, o que está no seu controle, ninguém vai fazer por você, não é você que tem que fazer. Eu gostaria que você desse uma atenção maior a esse versículo que eu vou ler para você agora, que vai nortear o nosso estudo sobre a fé, que está lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. Dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com as suas próprias ações. Você negar a Deus através das suas ações é um grande empecilho para você conseguir construir uma fé concreta nele. Daí nós chegamos nas seguintes questões. Você sabe quais são os sugadores e os sabotadores da nossa fé que estão intimamente ligados às nossas ações? E como você tem alimentado o seu espírito ultimamente? O primeiro sugador da nossa fé é a nossa língua. Olha o que nos é dito lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2 até o 10. Quem não peca ao falar é pessoa íntegra, capaz de frear o corpo inteiro. Colocamos freio nos cavalos para que nos obedeçam e assim conseguimos guiar todo o seu corpo. Observem os navios tão grandes e arrastados por ventos fortes, com um leme minúsculo. No entanto, o piloto os guia para onde quer. Assim também a língua é um membro pequeno e se gaba de grandes ações. Observem como uma faísca incendeia uma floresta inteira. A língua também é um fogo, é como um mundo de injustiças. Disposta entre nossos membros, a língua contamina o corpo inteiro e, alimentada pelo fogo do inferno, põe em chamas o curso da nossa vida. A raça humana é capaz de domar e domesticar todo tipo de fera, aves, répteis e peixes. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai e com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não deve ser assim.
Vamos começar a domesticar a nossa língua? Porque isso determinará o quão longe nós chegaremos. Fabíola, o que a língua tem a ver com a fé? Porque é com a língua e com a mente, através dos nossos pensamentos, que nós profetizamos coisas boas ou ruins sobre a nossa vida e a vida do próximo. Então, se ultimamente você tem murmurado bastante, reclamado bastante, falado coisas que não engrandecem a Deus em nada, falado bastante palavrão, saiba que isso não ajudará a alimentar a sua alma e o seu espírito com vibrações boas. Na palavra foi nos dito que da mesma boca saem palavras de bênçãos e de maldições. Então o controle está em suas mãos. Saiba usar isso a seu favor. Eu tenho um testemunho relacionado a isso, que olhando hoje a situação é engraçada, mas que quando aconteceu foi amedrontador. E que eu até já citei aqui, mas eu vou falar novamente, que foi quando eu estava na garupa de uma moto. E aí eu pensei assim, imagina se o carro que está atrás de nós batesse nessa moto. E o que aconteceu? Eu acabei de pensar, o carro bateu na moto. Graças a Deus não quebrou farol, nós não machucamos, não aconteceu nada, não quebrou nada também no carro da moça, mas eu estou compartilhando para você ver o poder que não só a nossa palavra, mas a nossa mente, os nossos pensamentos têm de atrair coisas boas ou ruins para a nossa vida. O segundo sugador da nossa fé é o que você mostra para os seus olhos. Isso inclui vídeos, filmes, séries, livros. O nosso cérebro, ele é fantástico. Então, ele acostumará com o que você mostrar a ele. Domestique-o. E outra questão também, você sabia que o algoritmo contido nos seus eletrônicos, isso inclui seu celular, televisão, tablet, enfim, ele te vigia constantemente, atentamente, está te vigiando, está te ouvindo. Se você abrir as duas redes sociais que eu mais uso, que é o Instagram e o YouTube, você vai encontrar muitos vídeos sobre pregação. Então, vídeos motivacionais relacionados a Deus. Você vai encontrar muitas músicas internacionais, porque eu sou professora de inglês, então o tempo todo eu tenho que estar sendo influenciado por esse mundo, né? Pelo inglês. E também você vai encontrar muitos vídeos de comida, tanto em inglês quanto em português. Porque eu sempre vou lá, salvo e nunca faço a receita. E também só olhar não engorda. E também já deve ter uns 7, 8 anos que eu não assisto mais filme de terror, porque eu sei da vibração ruim que isso traz para nossa vida. Fabíola, por que você está me contando isso? Eu nem quero saber da sua vida. Para que você, a partir de hoje, preste atenção a tudo que você está vendo, tudo que você está assistindo, tudo que você está se deixando ser influenciado, porque isso reflete no estado da sua alma, do seu espírito. Outro sugador da nossa fé são notícias ruins. Você gosta de assistir noticiários, vídeos sobre tragédias, crimes, nas suas redes sociais, na sua televisão? Se sim, sabe esse peso que você sente nos seus ombros, esse desânimo acerca do futuro, esse pressentimento ruim o tempo todo, tem a ver com o que você está assistindo diariamente. Então, bora assistir vídeos que falem do contrário. Ou seja, notícias boas que vão alimentar, que vão reacender a fé desse espírito seu. Outro sabotador da nossa fé são as músicas que não cultuam a Deus. Você tem prestado atenção na letra das músicas que você escuta, que você canta? Porque se ultimamente você estiver ouvindo músicas que não cultuam a Deus, que não falam sobre os seus princípios, que vão contra a verdade, contra a palavra de Deus, isso não te ajudará a alimentar o seu espírito com vibrações boas e a alimentar a sua fé em dias melhores. Você sabia que quando você canta um louvor, é o mesmo de você estar orando? E outra coisa também, quando você canta uma música, é o mesmo de você estar profetizando aquilo sobre a sua vida. Então, a partir de hoje, quando você estiver desanimado, sem esperanças nos planos de Deus, na promessa, na palavra que Ele lançou na sua vida,
quando você não conseguir orar mais devido às frustrações, ao desânimo da alma mesmo. Cante um louvor, que isso irá alimentar a sua fé em dias melhores e Deus ouvirá o seu clamor também. Esses dias para trás eu estava ouvindo uma música que antigamente eu gostava muito. Então eu fui cantar ela novamente. Na hora que eu comecei a cantar ela e prestar atenção à letra, eu falei assim, meu Deus, se eu ficar profetizando isso aqui sobre a minha vida, eu vou morrer de desgosto amoroso. E olha que nem em nenhum relacionamento eu tô. E aí eu falei assim, não, eu vou parar. Eu comecei a rir, eu não consegui continuar cantando ela. Falei, vou parar, porque isso não vai trazer boa vibração para minha vida, não. Eu vou sofrer por algo que nem está acontecendo na minha vida. Então não vale a pena. Outro sabotador da nossa fé são obras que contradizem os princípios de Deus. No vídeo de hoje, nós aprendemos que a fé sem obras é morta, mas as obras que não têm nada a ver com Deus, ou a fé na coisa errada, não vai te ajudar a alimentar o seu espírito com uma vibração boa. Se as suas obras não engrandecem a Deus, não ajudam as pessoas, não tem a ver com a união, com a misericórdia, mas muito pelo contrário, causam injustiça, causam divisão, tem a ver com o pecado. Saiba que praticando isso você estará sabotando o seu destino de bênção com Deus e você se sentirá cada vez mais pesado e sem paz. Outro sabotador da nossa fé é habitarmos lugares que não exalam a Deus. Então, se você tem ido a lugares que não exalam, não exaltam a Deus, que praticam coisas que Deus não defende, que não tem nada a ver com a palavra, isso não alimentará o seu espírito, a sua alma com boas vibrações, não alimentará a sua fé em dias melhores, muito pelo contrário, você se sentirá cada vez mais pesado, cada vez mais sem paz e também estará sabotando o seu futuro, o seu destino de bênçãos em Deus. E por último, algo também que é um sabotador da nossa fé e que nos frustra muito é pedir mal. Olha o que nos é dito aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 2 até o 3. Vocês não têm porque não pedem. Ou se pedem, mas não recebem, é porque pedem mal, para gastarem seus prazeres. Talvez você esteja frustrado porque algo que você vem pedindo a Deus nunca acontece. Mas deixa eu te perguntar algo. Isso que você anda pedindo a Deus tem a ver com seu propósito? Ou beneficiará apenas você? Você quer que isso se concretize na sua vida para você humilhar alguém? Esfregar na cara de alguém? Você quer cantar vantagem sobre isso? Porque se sim, saiba que Deus não te dará. Ele vai te frustrar até você entender o que realmente importa nessa vida. O nosso maior objetivo de vida, depois de descobrir o nosso propósito de vida, porque é isso que traz sentido para a nossa vida, é nos tornar cada vez mais parecidos com Deus. E uma das virtudes que ele mais prega é sobre a misericórdia com o próximo. E é isso que é o nosso propósito. O nosso propósito sempre terá relação com o outro. Deus quer sim te abençoar muito, mas Ele também quer te fazer de canal de bênçãos para abençoar aqueles filhos que precisam. Então peça para Deus te preparar para o futuro de bênçãos que Ele tem reservado para você. Priorize a coisa certa, que as demais coisas virão como consequência. Da mesma forma que você alimenta o seu corpo do alimento físico todos os dias, você também tem que alimentar o seu espírito. Vamos pensar no seu corpo. Imagine que todos os dias você coma fast food ou junk food, comidas industrializadas e ultraprocessadas. O que vai acontecer? Se você fizer um hemograma completo, vários marcadores sanguíneos seus darão altos, darão alterados. E se você continuar com esses hábitos, não mudar o seu hábito alimentar, não começar a praticar um exercício físico, uma atividade física, você pode contrair uma doença. E dependendo da gravidade dessa doença, ela se torna crônica e pode até tirar a sua vida. Com a fé seria diferente? É lógico que não.
Se você não lê a palavra todos os dias, mesmo que seja um versículo, não precisa começar grande não. Leia um versículo e vá aumentando gradativamente. Se você não prestar atenção ao que você anda falando, pensando, vendo, escutando, praticando, se você não começar a produzir obras de bem, começar a habitar lugar onde o nome de Deus é engrandecido, você morrerá para o mundo espiritual. Você se distanciará cada vez mais de Deus e não produzirá a fé que é tão importante para não desistirmos, para não sufocarmos nesse processo de preparação de Deus que muitas vezes é muito difícil até chegarmos à terra prometida. É lógico que Deus sempre vencerá o mal, mas se você ficar batendo tambor e ficar cultuando o mal através das suas más práticas, você se tornará cada dia mais cheio de coisas ruins. Mas a partir do momento que você fizer o contrário, através da sua fé e perseverança, sim, você poderá acessar o extraordinário de Deus que está disponível para todos. Lembre-se sempre que Deus nos deu autoridade sobre o mal desde lá do início da criação. Olha o que nos é dito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7 até o 8. Sejam, portanto, submissos a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Então, a partir do momento que você não quiser ser mais manipulado pelo mal, expulse-o da sua vida, dos seus projetos, da sua casa, em nome do Senhor Jesus, que ele terá que sair. Uma boa maneira de você fazer o mal fugir de você é você começar a partir de hoje prestar atenção a tudo que você fala, pensa, vê, escuta e pratica. Se você começar a se aproximar de Deus, prestar atenção em todos esses sabotadores que eu disse hoje, você refletirá cada vez mais a Deus e se tornará cada vez mais cheio dele. Se você gostaria de alimentar a sua fé através da palavra de Deus, porque você está desanimado, você realmente está com a fé esgotada, você chegou a questionar realmente, a desacreditar do poder de Deus, eu te sugiro a ler Hebreus 11, porque lá é nos contado sobre Noé, Abraão, Moisés, Sara, Raabe, Enoque, os muros de Jericó. Eles foram grandes personagens bíblicos, pessoas como nós, que tiveram a vida transformadas porque eles acreditaram, porque eles tiveram fé. Em uma época onde não tinha evidência nenhuma, não tinha prova nenhuma que a palavra de Deus poderia ser frutífera, eles acreditaram e por isso acessaram o extraordinário de Deus. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que através da sua fé e da sua persistência, assim como aconteceu com esses personagens bíblicos aqui, você também acessará o extraordinário de Deus. Jesus nos diz nos evangelhos que nós faremos coisas muito maiores. Então é isso que eu profetizo sobre a sua vida e espero que você se posicione para acessar isso. Mas você pode pensar aí, mas Fabíola, não é justo, não tem evidência nenhuma que a palavra que Deus lançou na minha vida vai acontecer. Mas você tem que entender que Deus trabalha no secreto primeiro, para depois as obras dele se fazerem visíveis na nossa vida. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. E aqui não tem receita de bolo não. Só vai acessar o extraordinário, só vai chegar na terra prometida aquele que não desistir, aquele que resistir até o final. Então hoje você tem que tomar uma decisão. Você vai decidir ter fé ou abandonar o barco ou desistir. Você vai continuar murmurando ou vai achar um jeito ou vai encontrar um jeito de alimentar a sua fé diariamente até que algo extraordinário aconteça, até que o poder de Deus se manifeste na sua vida. It's up to you, você que decide. Eu gostaria de finalizar esse vídeo com a passagem de Tiago, capítulo 5, versículo 10 até o 11. Tomem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de sofrimentos suportados com paciência.
Nós consideramos felizes os que perseveraram pacientemente. Vocês ouviram falar como Jó foi perseverante e conhecem um fim que Deus lhe reservou, pois o Senhor é misericordioso e cheio de compaixão. Meu Deus, eu agradeço o Senhor por mais um vídeo que está finalizando. Peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que entraram aqui e que elas tenham saído com o direcionamento, com a resposta do Senhor. Meu Deus, hoje foi dito sobre fé, sobre sugadores, sobre sabotadores da nossa fé. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor derrame dentro de nós esperança. Que o Senhor tire tudo que está nos afastando, tudo que está nos fazendo desacreditar do seu poder e que o Senhor pode operar algo na nossa vida. Toda aquela realidade, toda aquela situação, toda aquela cilada que o mal está projetando em nossa vida para nos fazer desacreditar da sua palavra, que caia por terra hoje. A partir de hoje, isso não tem mais poder de nos fazer desacreditar da sua magnificência. Peço que o Senhor lave, meu Deus, toda impaciência, todo medo, toda frustração, toda preguiça, toda ignorância, e que o Senhor nos encha com muita sabedoria, perseverança, direcionamento, com muito amor, com muita misericórdia. Nós queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. E nós não conseguiremos isso se o Senhor não nos der sabedoria para resistirmos a esse processo de espera, que muitas vezes é muito difícil, a todas as provações que o Senhor manda na nossa vida para nos fazer crescer para o futuro de bênçãos que o Senhor tem reservado para a gente, e as relações interpessoais também, que o Senhor nos coloca à prova, que o Senhor envia nas nossas vidas diariamente, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, que o Senhor possa ouvir o nosso louvor, que quando nós não conseguirmos falar devido à dor que está dentro de nós, devido à frustração, devido ao desânimo, devido à fé esgotada, que o Senhor, assim como fez com o povo de Israel, quando eles estavam lá no Egito, clamando pelo Senhor, e o Senhor enviou Moisés para tirá-los daquela opressão e liderá-los e guiá-los até a terra prometida, que o Senhor faça o mesmo conosco, que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor ouça nosso apelo, que o Senhor nos ajude, nos traga sempre uma palavra de ânimo no momento certo, que o Senhor, se tiver que enviar pessoas para nos ajudar, que o Senhor envie providências, meu Deus, mas não nos deixe passar por esse processo sozinho. Muitos de nós aqui achamos que nada irá acontecer na nossa vida porque nós não vemos nada se movendo, mas que o Senhor possa nos dar força. A palavra do Senhor diz que a sua felicidade é a nossa força. Então, que o Senhor nos encha de fé novamente, para que possamos continuar esperando com muita paciência, com muito amor, com muita perseverança, com muita fé naquilo que, em nome do Senhor Jesus, está gerando e gerará um grande testemunho na nossa vida. Nós seremos grandes instrumentos do Senhor. A nossa vida está gerando sim um grande testemunho. Então que o Senhor não nos desampare nesse processo de espera que é tão necessário para vivermos, para resistirmos, para prevalecermos nessa terra prometida que o Senhor nos prometeu. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado em nome do Senhor Jesus. O que mais te chamou a atenção nesse vídeo, me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para os próximos vídeos chegarem para você. Que Deus abençoe a sua semana.